é Fabiano. Há, inclusive, um momento em Vidas Secas que ele tenta se fazer narrador, né? Quando ele está na cozinha ali e começa a chover e ele tenta falar da bonança da chuva e ele não consegue, né? Ele não consegue comunicar com os filhos. E há vários narradores ali, é uma coisa que ainda não foi suficientemente trabalhada, porque como é um livro em que os capítulos têm uma certa autonomia, isso já foi bastante sublinhado, mas em cada capítulo prevalece um ponto de vista, por exemplo, do menino mais velho, o menino mais novo, não é? O próprio Fabiano, Baleia. Sim, a Vitória, de tal forma que o narrador, em terceira pessoa, em princípio onisciente, neutro, observador, isso não existe, porque quando você entra no capítulo de Baleia, você tem praticamente um discurso de Baleia, que o narrador, de uma certa maneira, assume, né? É nesse sentido que nós estamos chamando de negociação. Que, inclusive, o Carlos Vereza, ele disse que ele compara esse discurso de Baleia ao Hamlet, né? Da intensidade dessa dimensão da condição humana frente à morte, né? Uhum. Agora, o Graciliano Ramos, uma coisa que se destaca muito bem nos discursos, nesses textos aqui, é a questão da sua... ele não negocia com si próprio, né? Quer dizer, ele adota determinados princípios durante toda a vida e ele nunca abre mão desses princípios. Sim. Quer dizer, essa questão da integridade, da que antigamente se chamava de retidão do homem, né? Uhum. Quer dizer, essa visão que vocês também passam do Graciliano nessa obra. Não, quando eu digo negociação, é pelo seguinte, digamos que a literatura brasileira ela tem um certo limite interno, internalizado. Diferente, por exemplo, das literaturas hispano-americanas. Nós temos um limite internalizado, é a ausência das classes populares. Explico, as classes populares aparecem, mas como pitoresco, como o outro que não tem acesso à fala, etc., né? Esse é um limite nosso, porque é um país onde as classes populares pouca participação tiveram na vida política, né? Ora, os grandes escritores brasileiros tentaram, à sua maneira, cada um equacionar esse problema, né? E então o Graciliano responde a isso de diversas maneiras. Quer dizer, voltando a Caetés, que eu acho um grande livro, quando João Valério diz assim, eu não vou falar sobre índios, porque eu não sei nada sobre eles. Eu vou falar sobre mim mesmo, né? Então, nesse momento, se caracteriza esse problema de falar de si e falar de um outro que, de fato, não está acessível. Quer dizer, e a relação de Caetés com a antropofagia de Oswaldo é cada vez mais acentuada, né? É uma espécie de resposta à antropofagia dos índios, etc. Pois bem, o Graciliano ele resolve esse mesmo problema, que é o problema do Machado, o problema do Guimarães Rosa, o problema da Hora da Estrela, por exemplo, o problema da Paixão segundo GH. Ele resolve de uma maneira muito própria, né? Então, por exemplo, Madalena, ela é aquela personagem, digamos, que não tem acesso aos refletores da própria narração, mas ela termina invadindo o discurso do narrador, né? Ela mais que isso, ela provoca o discurso, né? Porque foi a morte de Madalena que acabou provocando a narrativa do Paulo Honório, né? Quer dizer, ela é o sentido acaba sendo o sentido do romance. Então, essas que são, digamos assim, saídas técnicas, mas que não são apenas técnicas e que são questões de pontos de vista, né? Que é a expressão de foco narrativo ou perspectiva. No caso de Vidas Secas, o que é mais importante é isso, é que Baleia, de repente, é quem está narrando.
Quer dizer, era um escritor que tinha toda a dimensão da possibilidade da ficção, né? Hermenegildo, obrigado por nossa conversa aqui. Gostei muito da homenagem aqui ao Graciliano, catálogo de benefícios, né? Eu aqui agradeço. E a possibilidade de estarmos aqui falando sobre esse grande escritor, né? Que continua muito vivo, né? Vidas Secas está, na última vez que eu vi, na 158ª edição. E continua atual, né? Me parece que são 2 por ano. Né? Uhum. Então, que continuemos lendo. Mas é que é preciso, eu acho, que atentar para o lado da radicalidade estética. Do Graciliano. Do Graciliano, né? Que é uma radicalidade política. O problema é que nós ainda não conseguimos perceber como essas duas coisas são indissociáveis. Então, muito obrigado a você. Tá ótimo, também. Muito obrigado. Até hoje, o Nordeste se divide em 2 porções bem distintas. As terras macias do maçapê, da cana, e o terreno árido do sertão, do gado. Os 2 ambientes serviram de base para o discurso socialista que marcou o romance de 30. José Lins do Rego, um dos mais importantes autores do período, transitou pelos 2 espaços. Começa falando do maçapê, dos banguês, das usinas. Mas em 1938 se volta para o sertão. É quando publica o romance Pedra Bonita, agora relançado pela José Olímpio, onde narra os reflexos do fanatismo que ensanguentou o sertão pernambucano nos idos de 1838. O episódio da Pedra Bonita se dá quando um homem diz receber ordem de Dom Sebastião, o rei português morto em 1578, para desencantar um reino de bonança. José Lins deixa de lado o fato e se prende às suas consequências. O menino Antônio Bento, criado pelo padre da Vila de Açu, sofre a discriminação de ser descendente do povo da Pedra Bonita. E por aí se dá a leitura do escritor sobre o fanatismo religioso que tanto ainda marca o Nordeste. Seus personagens caminham numa teia que pouco espaço abre para a reflexão serena. Tudo transcorre no campo da crença pura, e daí nascem as tragédias. Também o cangaço, outro fenômeno social tipicamente sertanejo, se mostra na prosa de José Lins do Rego. Escritor de profunda concepção memorialista, ele via beatos e cangaceiros e os descreveu com realismo e paixão. Seu último romance, Cangaceiros, publicado em 1953 e agora relançado pela José Olímpio, traz de volta Bentinho. O antigo menino é agora um rapaz apaixonado por Alice. Este amor proibido desencadeia toda a história de tragédias. Mais uma vez, o romancista deixa de lado o fenômeno histórico para se apegar às suas consequências e dores, isso sem fazer sociologia. O que o interessava, o que o encantava, era o homem, era o nordestino, que na tentativa de sobreviver às estreitas larguras do latifúndio e do tempo, se apegavam às crenças ou às armas, que botavam no mesmo bisaco santos e rifles. Este homem contraditório e uno foi, enfim, o grande personagem do imenso escritor José Lins do Rego, que carregava a capacidade de dar lirismo às narrativas de dores e sangue. O Nordeste árido de José Lins do Rego se revela nos romances Pedra Bonita e Cangaceiros. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até